Com esta série de vídeos, eu já vos falei de bastantes nomes do wrestling nacional pré-2006. O Tarzan Taborda, toda a gente o conhece e foi o meu primeiro vídeo. O Carlos Rocha também, por causa da carreira dele na América do Norte, também tem uma certa fama. Provavelmente também já ouviram falar do José Luís e eu vou ter um vídeo sobre ele muito em breve. Mas o mais giro, quando se estuda o wrestling nacional antigo, a luta livre americana, é encontrar nomes que ninguém conhece. Nomes que na altura tiveram um certo sucesso, mas que foram esquecidos, que não marcaram as mentes. E nesta categoria, por exemplo, um dos meus wrestlers preferidos é um que se chamava D. Pipas. Eu não sei o que é que o D significa, mas eu gostaria muito que o D fosse Dom. Porque um wrestler chamado Dom Pipas é literalmente o melhor nome de wrestler que eu já ouvi. Mas hoje não vou falar do Dom Pipas, mas vou falar de um wrestler da mesma categoria. Começamos em 1965. Estamos em plena ditadura, o Benfica acabou de ganhar o seu 13º campeonato de futebol e no pavilhão dos esportes e no campo pequeno está a decorrer mais uma temporada de luta livre americana Catch as Catch Can. Luta livre americana, catch can, era como se empregava o termo. Hoje é o wrestling. A maior estrela desta temporada claramente era o nosso Tarzan Taborda. Mas aí... Here comes a new challenger! Dia 6 de agosto, na primeira data a contar pelo Cinturão de Lisboa, destaca-se logo um nome. Kid Max. O lutador português aparece e derrota muito rapidamente o seu adversário com o seu golpe de gravata. E isto foi só o início. Jaimeri, português, derrotado por estrangulamento. Ferrante, espanhol, derrotado por estrangulamento. Mateus, português, derrotado por estrangulamento. Jesus Chausson, espanhol, derrotado por estrangulamento. O golpe de gravata de Kid Max é a arma mais temida da luta livre americana nacional. E todos os wrestlers estão a cair um por um perante ela. Então era muito claro que, eventualmente, isto iria acontecer. Kid Max finalmente encontra o Hércules português, o nosso grande Tarzan Taborda, numa luta que iria ser um clássico. 16 de novembro de 1965, uma data que será relembrada nos próximos 50 anos, que ninguém jamais irá esquecer. E não foi isso que aconteceu de todo. Basicamente o combate aconteceu e logo nos primeiros minutos acabou. Kid Max atacou o árbitro do combate e foi imediatamente desqualificado. Aliás, no artigo de jornal que eu encontrei, foi dito que o público, a seguir ao final daquele combate, protestou durante os próximos 10 minutos, sem parar. E se eu puder fazer um à parte também, o árbitro daquele combate era o lutador espanhol Ferrer. Para quem não sabe, na altura, não sempre, mas muitas vezes, o árbitro não era simplesmente um árbitro. Era um lutador que já tinha lutado naquela noite e depois voltava a arbitrar. É por isso que, por exemplo, neste vídeo, conseguem ver que o árbitro está a usar cuecas wrestling. Mas voltando ao Kid Max e ao Tarzan Taborda, a história deles não acabou por ali, porque uma semana a seguir ao combate, o Tarzan Taborda aceitou dar ao Kid Max uma desforra, mas desta vez com o título mundial de luta livre americana em jogo. Isto porque, dia 18 de novembro de 1965, o Tarzan Taborda ganhou o campeonato mundial reconhecido em Portugal. Derrotou este bacano, que é o Spartacus, um lutador francês, mas que também lutava em Portugal, e na altura aquilo, as temporadas eram um formato de torneio, digamos assim, e a pessoa com mais pontos era conhecido como o campeão. Depois disto, o campeão podia então defender o seu título contra outros adversários fora dos torneios, e é isso que aconteceu neste caso. O Kid Max foi desqualificado do torneio com o Tarzan, mas depois o Tarzan ganhou o título e o Kid Max queria um combate pelo título a seguir. E o Tarzan aceitou.
todo o público sabe que eu fui a maior vítima do campeonato do mundo. Mas agora, já que o Taborda aceitou a desforra, irei vencer desta vez com o título em jogo e ninguém me poderá deter. É isto mesmo, Max! Mostra ao homem como é que se faz! Mostra quem é o verdadeiro campeão do mundo! A organização do último torneio de luta livre americana realizado no Pavilhão dos Desportos informa-nos que Kid Max, no seu último combate com Taborda, sofreu uma ruptura de ligamentos quando ao terceiro assalto do referido combate caiu desamparado fora do ringue, não podendo, por consequência, continuar a lutar. Devido a esse acidente, terá de estar inativo cerca de 2 meses. E depois foi isso. Mais uma vez o combate acabou sem decisão e nunca tivemos uma real conclusão a esta história toda. E eu posso estar enganado, mas eu não me lembro de ver o nome do Kid Max em resultados a seguir àquele combate. Mas também, a seguir a 1965, é muito difícil encontrar resultados de luta livre. Os jornais parece que se cansaram e pararam de seguir o desporto e de publicar cartazes e resultados nos seus artigos. E muito recentemente, o Red Eagle, que para quem não sabe é o meu treinador, e aqui tem um vídeo gratuito de ele a dar-me um pontapé muito perto dos tomates, ele disse-me que falou com um senhor em Lisboa, que quando soube que ele era lutador, começou-lhe a falar de um conhecido dele que tinha uma empresa de táxis e que antigamente era lutador de wrestling. Este conhecido era o Kid Max. Eu não sei se realmente é esta a história e se o Kid Max, a seguir à sua lesão, realmente se retirou da luta livre e começou outro negócio. Mas eu acho que este final é bastante poético e é por isso que eu vou usá-lo para concluir este vídeo. E chegamos ao fim de mais um vídeo do Nelo. Por favor, se gostaram, metam like, escrevam um comentário, porque isto é muito importante no YouTube, comentários e interação com a sua audiência. E relembro que eu também sou lutador de wrestling. Podem ver os meus combates em iwtv.live, onde estão os eventos todos do CTW, que é a companhia pela qual eu luto mais. Aliás, o último evento, que era o Morte Súbita 2020, foi lá postado há pouco tempo. Também podem ir a ctwportugal.com, têm lá DVDs dos eventos, se querem ter formato físico. Também têm merchandising para apoiar o Wrestling Nacional e apoiar-me a mim. O meu nome é Nelson Pereira. Vejo-vos para a semana, na próxima quarta-feira, para aquele que vai ser o último vídeo da primeira série dos vídeos do Nelo. É assim o ritmo que eu vou adotar. 4 vídeos, depois 2 ou 3 semanas de pausa, mais 4 vídeos. Isto permite-me de poder trabalhar ao meu ritmo e não estar em pressão constante para arranjar um tema de vídeo para pôr todas as semanas. Mas até lá, fiquem bem, divirtam-se e usem máscara nos lugares públicos.